Você já passou por algum problema de ordem sexual? Você já se sentiu constrangido na hora de manter uma relação sexual com a sua parceira ou com seu parceiro? No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um problema que atinge 40% dos homens, que é a ejaculação precoce. Você está no canal Modo de Ser e eu sou o psicólogo e professor Flávio Lopes Barbosa. Vem comigo! Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo. No vídeo de hoje eu vou abordar um assunto que é muito recorrente entre os homens, que é a ejaculação precoce. Mas afinal de contas, o que é a ejaculação precoce? Eu vou dar uma definição bem simples e objetiva. A ejaculação precoce nada mais é do que a incapacidade que o homem tem em segurar o orgasmo. Como ocorre a ejaculação precoce? A ejaculação precoce, ela ocorre, como eu falei na definição, quando o homem ele não consegue segurar o orgasmo. Ela tem 3 níveis. A ejaculação precoce tem 3 níveis. Tem o nível leve, que é onde a pessoa, o homem, ele consegue segurar o orgasmo por aproximadamente quase 1 minuto, 50 segundos, quase 1 minuto. Existe o caso moderado desse problema, que é onde a pessoa consegue no máximo, segurar o orgasmo durante 20 segundos. E tem o modo mais grave, que é onde a pessoa, às vezes, ela nem chega a penetrar. O orgasmo ele acaba saindo. Tem cura a ejaculação precoce? Olha, gente, essa aí é uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque ejaculação precoce é um problema secundário. O que é um problema secundário? É um problema que é causado por um outro tipo de problema. Por exemplo, do ponto de vista físico, a ejaculação precoce ela pode ser causada pelo diabetes, pode ser causada por algum problema na próstata, pode ser causada por dependência química, alcoolismo, e do ponto de vista psicológico, ela pode ser causada pelo elevado grau de ansiedade que a pessoa tem. Como é feito o tratamento da ejaculação precoce? A ejaculação precoce, como eu disse no item anterior, é difícil falar em cura, mas ela tem tratamento. Existe um exercício que eu tenho passado para os meus pacientes e tem ajudado muito eles nessa questão, tem resolvido o problema da ejaculação precoce. Só que tem um detalhe, preferencialmente ele tem que ser praticado a 2. Agora, se você está sozinho, não é casado ou não está namorando, você pode praticar sozinho. Só que você tem que seguir algumas orientações. Primeiro eu vou falar do exercício praticado a 2. Quando você, antes de ter a relação sexual, você vai pedir para o seu parceiro ou parceira fazer o ato da masturbação em você. Só que essa masturbação, gente, ela tem algumas características. Não pode ser usado nenhum tipo de creme ou sabonete. E quando estiver sendo feita a masturbação, você tem que manter o pensamento fixo no ato da masturbação. Você tem que manter a concentração no ato da masturbação. Por que isso é importante? Veja bem, a masturbação, o que ela acaba gerando na pessoa? A pessoa ela se concentra na fantasia, na imaginação. A pessoa, quando ela está se masturbando, ela não se concentra naquele ato físico. Ela fica viajando, o pensamento dela vaga. Né? Ela vaga, ela pensa em alguma situação que ela viveu, que ela pode viver, ela idealiza aquele momento. Então é importante que você se concentre, mantenha o seu pensamento fixo naquele ato da masturbação, no ato físico da masturbação. E quando você sentir que o orgasmo está chegando, você pede para o seu parceiro ou parceira interromper. Você para. E você se concentra naquele momento do orgasmo chegando, naquele momento. Aí você para por alguns segundos, deixa baixar, relaxa e continua. Faz mais uma vez. Repete mais uma vez esse procedimento.
A pessoa começa a te masturbar. Quando você percebe que o orgasmo ele estiver chegando, quase chegando, no momento em que você ainda consegue controlar, você manda a pessoa parar. E você sente, mantém o pensamento fixo, mantém a atenção fixa naquele momento. Faz isso por 3 vezes. Por que isso é importante, gente? Como eu falei, normalmente a pessoa que tem a ejaculação precoce, ela se masturba muito. Vocês podem me perguntar, mas a masturbação ela está relacionada diretamente com a ejaculação precoce? Não, ela não está, ela não é a causa da ejaculação precoce, mas ela é a causa secundária. Ela não é a causa primária, mas ela é a causa secundária da ejaculação precoce. Por quê? À medida que a pessoa vai se masturbando, pega essa prática e vão passando anos e ela pega essa prática da masturbação, ela aprende o quê? Ela aprende a imaginar, ela vive o mundo da fantasia, da imaginação. Então o ato sexual dela passa a ser fantasioso. Por quê? Quando a pessoa está se masturbando, é como eu falei no início, né? A mente dela viaja. Ela não presta atenção naquele ato físico. Ela não presta atenção quando o orgasmo está chegando, no momento em que ela pode controlar ou reter aquele fluxo de orgasmo. Não, a mente dela fica concentrada na fantasia, na imaginação, naquela situação em que ela viveu, ou em que ela poderia viver, pensando em determinada pessoa. Então, o processo de erotização dela se dá no plano da fantasia, da imaginação. E com o tempo, gente, quando passa vários anos praticando a masturbação dessa forma, o que acontece? A pessoa acaba esquecendo como é que controla o fluxo de orgasmo. Ela acaba perdendo o controle sobre o próprio corpo dela, sobre o próprio organismo. Ela esquece como é que segura o orgasmo. Por isso que é tão importante quando você fizer esse exercício, que você mantenha a concentração física, mantenha a concentração no ato físico, no momento da masturbação. Esqueça a imaginação, mantenha os olhos abertos. Isso ajuda muito. Agora, para você que não é casado e não está namorando e no momento está sozinho, tem como você fazer esse exercício sozinho? Obviamente através da masturbação. Mas como eu falei, você não pode utilizar nenhum tipo de óleo ou sabonete, nenhum tipo de lubrificante. Tem que ser o ato da masturbação normal. Você vai se masturbar, vai procurar manter o pensamento fixo, a concentração fixa no ato da masturbação, e quando você sentir que o orgasmo está chegando, que você ainda pode controlar ele, você para. Você para, se concentra naquele momento, se concentra naquele momento de excitação, deixa baixar aquele momento de excitação, aguarda alguns segundos e retoma a masturbação. Faça isso por 3 vezes. Quando for na 4ª vez, você se masturba, você deixa a ejaculação sair. Esse exercício é muito bom, tem ajudado muito os meus pacientes. Agora, o tempo de tratamento vai depender muito de pessoa para pessoa. Tem alguns pacientes que, fazendo isso todos os dias, eles demoraram em média 1 mês, 20 dias, teve outros que demoraram um pouco mais, 2 meses. Teve um paciente meu que me relatou que em 15 dias ele já conseguiu resolver o problema da ejaculação precoce. Aí vai depender de pessoa para pessoa. Tá? Existem algumas medidas paliativas. O que são medidas paliativas? São medidas que não vão resolver o problema, mas vão ajudar o desempenho sexual na hora do ato. Tá? Quais são as medidas paliativas? A primeira delas é manter o olho aberto no ato da relação sexual. Por que isso é importante? É como eu falei, né? O ejaculador precoce, ele tem a mania de, quando ele está praticando o ato sexual, ele fecha os olhos. Por quê? Porque assim ele pode imaginar outras cenas. Ele pode, como ele aprendeu a se excitar no mundo da imaginação, no mundo da fantasia, imaginando situações, imaginando posições diferentes, imaginando pessoas diferentes,
Se ele fecha os olhos, ele vai continuar da mesma forma. Então é importante que ele abra os olhos e se concentre na pessoa, naquele momento, ali onde ele está mantendo o ato sexual. Essa é uma medida paliativa, vai ajudar muito. Uma outra medida paliativa, para uma pessoa que tem ejaculação precoce, a gente sabe que o nível de ansiedade dela é muito elevado. E isso acaba causando uma superexcitação. Fazer uma masturbação antes do ato ajuda muito, né? A pessoa ela se masturba e passa alguns minutos, ela vai para o ato sexual. Isso ajuda muito a segurar a ejaculação no momento do ato sexual. Uma outra medida paliativa que ajuda muito: troque de posição, não fique numa posição só. Permaneça um pouco numa posição, depois peça para mudar, vá para outra posição. Isso ajuda muito a segurar o orgasmo. Salientando, gente, que essas são medidas paliativas. Vão ajudar muito no desempenho sexual, mas não vão resolver o problema. O que vai resolver o problema é aquele exercício que eu passei para vocês. É muito fácil identificar um ejaculador precoce. Normalmente, o ejaculador precoce é aquela pessoa que sofre com problema de ansiedade. Então, quando ela vai no banheiro urinar, antes de terminar de urinar, ela já aciona a descarga. Ela não espera terminar de urinar para acionar a descarga. Esse é o ejaculador precoce. Então, procure se exercitar nesse sentido. Procure fazer tudo com mais calma. Procure exercitar a sua mente para ela se manter mais calma, mais paciente. Procure deixar com que a sua mente ela encerre os processos, encerre aquilo que você está fazendo, não só no ato sexual, mas em todos os momentos da sua vida, como um momento simples que é o ato de urinar. Quando você estiver urinando, deixe que a urina saia por completo. Observe aquele momento, sinta aquele momento. Quando terminar, aí você dá a descarga. Automaticamente você vai estar trabalhando a sua ansiedade e também a sua ejaculação precoce. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de pedir a você encarecidamente que se inscreva no canal, curta esse vídeo, acione o sininho, compartilhe e comente. Você assistiu mais um vídeo do canal Modo de Ser e eu sou o psicólogo e professor Flávio Lopes Barbosa.